Mais uma vez, pela bondade e a misericórdia de Deus o Pai, eu chego até você com a Bíblia aberta nessa chamada quarta-feira de cinzas. Sabe, é tão interessante entender isso. No Velho Testamento, quando as pessoas se arrependiam, eles ficavam ajoelhados, prostrados em cacos de terra, cinza, e passavam cinza no corpo também, exatamente para demonstrar um arrependimento. E isso passou, e hoje existem pessoas ainda que separam esse dia, chamado Quarta-feira de Cinzas, de uma maneira tão esquisita. Depois de terem pulado 3 dias de carnaval, terem feito o que fizeram, muitas vezes vão para uma igreja e lá alguém coloca um pouquinho de cinza na testa dele, significando que ele foi perdoado e que ele está arrependido. O arrependimento não é um rito religioso. O arrependimento não é colocar cinzas na testa. O arrependimento na Bíblia significa uma mudança de comportamento. A mensagem central do Evangelho é exatamente essa: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas duas realidades. É como se fosse uma chave da sua porta para abrir, dar uma volta e depois dar outra volta e a porta se abre. Uma delas é crer e a segunda é o arrepender. Quando João Batista começou a pregar, essa era a mensagem que ele proclamava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento, de uma maneira assim, muito simples, é como alguém que vai andando num caminho, ele arrepende, abandona aquele caminho e volta atrás. Por isso que a Bíblia traz sempre uma advertência dizendo assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Arrependimento é esta mudança de mente. Quando você proclama algo: eu pensava de um jeito, agora eu penso assim. Antes eu agia assim, agora eu me arrependi, agora eu vou agir dessa maneira. Antes eu falava assim, mas agora eu me arrependi, eu passo a falar diferente. O arrependimento é prova de uma forma assim tão grande que quando a pessoa assume Jesus Cristo como seu Senhor Salvador, o que acontece? Ele crê, mas agora ele vai demonstrar a sua crença através do arrependimento. Ou seja, o crer, ele é subjetivo. O crer é entre você e Deus. O crer, ninguém consegue ver o outro crendo, mas o arrependimento, todo mundo pode ver. O que é basicamente o arrependimento? É alguém que vai andando nesse caminho, ele arrepende, ele dá uma meia volta, abandona aquele caminho e toma uma outra direção. Não tem nada na Bíblia para falar quarta-feira de cinza, põe cinza na testa e você vai ter perdoado. Sabe, o perdão não é simplesmente um rito religioso. O perdão o arrependimento é uma escolha. A pessoa escolhe arrepender. E essa escolha brota de quê? De uma tristeza. No momento quando a pessoa tem essa sensibilidade espiritual de ver que errou, de ver que muitas vezes falou o que não devia ter falado, que olhou o que não precisava ter olhado, que praticou o que não devia praticar, de ter ido em um lugar que não devia ir, ele faz o quê? Arrepende. Um exemplo bem simples: você vai dirigindo, fazendo uma viagem, mas você deixou de observar que pelo lugar onde você ia, tinha uma placa dizendo curva fechada à direita, e a plaquinha da sua cidade. Você tinha que ter entrado ali, mas você não olhou direito, olhou, ignorou e continuou no seu caminho. Andou quilômetros e quilômetros e quilômetros. Sabe onde você ia chegar? Nunca onde você queria chegar. Você tinha que fazer o quê? Arrepender. E arrepender essa guinada que você dá na vida. Abandona o caminho que você estava e volta. Por isso que a Bíblia diz essas duas realidades. São duas: arrependei-vos e crede. As duas realidades, é com a perna esquerda e a direita. Para você andar, não é para você arrastar
não é só você crer, mas quando você crê, você passa a ser tão sensível, tão assim querendo agradar a Deus, que o arrependimento passa a ser realidade na sua vida. E existem arrependimentos que você não tem jeito de receber o perdão da pessoa. Porque se você mata uma pessoa, ela é sepultada. Como que ela vai te perdoar? Deu para compreender? Ela não consegue declarar perdão para você. Isso é chamado na Bíblia como um pecado de morte, que não tem jeito daquela pessoa que você assassinou perdoar você. Os familiares podem até um dia perdoá-lo, mas aquele que foi a vítima não tem jeito, porque ele morreu. Mas sabe, enquanto as pessoas estão vivas, se você fere alguém, se você fala uma mentira, volta para a pessoa, pede perdão, procure acertar a sua vida, procure de uma maneira assim, bem objetiva, colocar isso em prática. Então a palavra diz, arrependei-vos e crede. Então, são os dois passos. Para você avançar, é o pé direito, pé esquerdo. Direita, esquerda, direita, esquerda. Você caminha, você vai chegar a um objetivo, mas sem o arrependimento você não chega a lugar algum. Muitas vezes um casamento, marido e mulher, o marido vai e trai a mulher. E um dia ele não suporta mais, fala com ela. Ele diz, eu estou arrependido. Mas ele precisa agora o quê? Demonstrar arrependimento, nunca mais fazer aquilo que ele fez. Então tem pessoas que dizem assim, não, igual agora no carnaval, fez, aprontou, fez, e agora põe um pouquinho de cinza na testa. Não tem significado algum. Arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento é um reinício na vida. Arrependimento é dar uma guinada tão grande, mas tão grande mesmo, abandonando o que ficou para trás e tendo recomeço. Então, o arrependimento é esta mensagem. Por isso que João Batista dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento, ele fazia o batismo do arrependimento. Mas logo depois da vinda de Jesus, Jesus estabeleceu o batismo. Não era do arrependimento. Depois que a pessoa se arrependia, ela era agora batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo traduz o quê? A nossa identificação com Jesus Cristo na hora da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Mas o bonito da vida, a nossa caminhada cristã, é nós experimentarmos esta glória todos os dias, de experimentarmos o favor do Pai, de experimentarmos a misericórdia dele, a compaixão dele. Por isso que quando João Batista começou, milhares de pessoas iam atrás dele, mas era um batismo. Mas Jesus veio e disse, olha, o batismo, mas depois da minha morte, da minha ressurreição, a minha morte foi uma morte substitutiva. Quem tinha que morrer era você, mas eu morri no seu lugar. No seu lugar. Quando a pessoa crê em Jesus, ele nasce de novo, explode dentro dele uma nova natureza, num átimo rápido. De repente, ele é livre dos vícios, o modo de falar é outro, o modo de olhar é outro, o modo de ouvir é outro, o modo de viver é outro, porque ele começa a produzir frutos do arrependimento. E ele não quer mais, de forma alguma, entristecer ao Salvador. Por isso que ele escolhe ter uma vida santa, escolhe ter uma vida pura, escolhe ter uma vida íntegra, escolhe ter uma vida de falar a verdade, porque ele agora tem o quê? Uma nova vida, que é a vida de Cristo nele. Não é uma mudança simplesmente de religião. Eu era da religião tal, agora sou desta. Mudou apenas o quê? O carimbo lá na hora do IBGE perguntar para o cidadão, qual a sua religião? Aí você era da tal, mas no ano passado eu era da outra.
Deu para compreender? Não é uma mudança de religião, é uma mudança de vida. E agora, algo que você precisa guardar é exatamente isso. O quanto que Deus te ama, o carinho que Ele tem por você. Ele já podia ter levado você embora há muito tempo. Por que você está vivo? Quantas pessoas bem mais jovens que você já estão sepultadas? Por que Ele está te conservando com vida? É exatamente dando para você uma chance, dando para você uma oportunidade, mas há um momento que você vai ter que partir. Mas se não for essa realidade, você precisa realmente saber que o tempo é hoje, a hora é agora. Por isso que a Bíblia diz de uma forma tão grande assim: hoje, se ouvirdes o Evangelho, não negue, volte para Ele. Jesus, Ele abria os braços, Ele não obrigava ninguém, mas Ele dizia assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cada pessoa que se aproximava dele, debaixo de culpa, de remorsos, se arrependiam, olhavam para Jesus, e Jesus dizia: vai e não peques mais. Uma mulher estava sendo apedrejada, exatamente porque naquela época fazia isso, apedrejava até que ela morresse. Mas houve um momento quando Jesus disse: olha, eu te perdoo, vai, compreende. Mas quando Jesus diz eu te perdoo, Ele estava assumindo a culpa daquela pessoa. Nós somos perdoados por quê? Porque ali na cruz, antes de Jesus render o Espírito, Ele orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ah, se Jesus não tivesse invocado ao Pai pedindo perdão por aquilo que estavam fazendo ali, o levando até a morte, hoje nem eu existiria, nem tampouco você, ou nenhum ser humano. Mas por que estamos vivos? Por causa do amor que Ele tem, a misericórdia que Ele tem. Ele se importa com você. Ele se importa com você. Não é um fato religioso. Não é simplesmente a mudança de um carimbo de igreja. Ah, eu era desta igreja e agora sou desta. Não é isso que produz arrependimento. Não é isto. O que muda a vida é uma escolha sua. É essa mudança de você dar seguinada na sua vida. Não é mudar de doutrinas, não é mudar de costumes, não é mudar disso ou daquilo. Essa mudança vai ser tão espontânea, porque quando você vem para Jesus, tudo é novo, ao ponto dele falar que essa experiência é chamada um novo nascimento. Um novo nascimento ou uma conversão. A pessoa vai nesse caminho, converte, abandona esse caminho e toma uma nova direção. É isto que acontece. Mas esta realidade tem que ser vivida de um modo muito intenso. E você pode começar a experimentar esta mudança, não daqui uma semana, um mês. Pode começar agora mesmo. Nossos telefones estão aí à sua disposição. Queremos conversar com você. Queremos orar com você. Não sei onde você está. Pode estar em outro país. Mas queremos ter um contato com você. Para que você experimente desfrutar desta realidade tão grande. Se Deus te ama, nós também te amamos. Queremos ter uma proximidade. Tudo que eu desejo no meu coração, tudo ele, é uma única realidade de ver você com um rostinho diferente, experimentando o fato de ter um novo coração. Ele arranca esse coração tão errado e coloca o próprio coração dele na sua vida. Seu dia é hoje, sua hora é agora. Amém.